Quando eu saí da casa dela, lá era um bar. Né? E aí eu via pessoas bebendo, cheirando drogas, fumando, fazendo tudo de errado. E eu sei que o Senhor não me queria ali. Eu saí da casa da minha mãe com 12 anos, né? Fala do teu pai também. O meu pai. Assim, eu não cheguei a conhecer meu pai, infelizmente. Meu pai, ele morreu, eu tinha 5 meses de vida. Infelizmente, ele tirou a vida. Ele tinha umas perturbações e, assim, detalhes mesmo eu não sei, né, o motivo. Mas ele, né, eu não cheguei a conhecer. E, assim, a família dele, que é a minha avó, os outros irmãos dele, eu não tinha muito contato, né? E aí, minha avó também, que a mãe dele já é falecida, só tem uma tia e tenho pouquíssimo contato com eles, pouquíssimo. E sobre a minha mãe, quando eu saí da casa dela, né, a gente teve uma pequena discussão, né, com 12 anos. Com 12 anos. Com o meu padrasto, né, que hoje ela já não tá mais com ele. E aí foi uma briga muito feia, né, ela ficou do lado dele. É uma coisa assim que ainda me dói muito, sabe? Mas o Senhor, com o tempo, o Senhor ele foi sarando, né, essa ferida. A ferida tá ali, mas tá cicatrizada. E aí, por conta disso, né, eu fui morar com a minha tia, ela me aceitou na casa dela. Aí eu fiquei um tempo sem falar com a minha mãe. Bastante tempo sem falar com ela. Assim, praticamente é como se eu não fosse nem filha dela. Às vezes, o que tu sentia, né? O que eu sentia e às vezes eu até sinto até hoje. Hoje eu sinto isso. Mas tu acha que tu sente doendo ainda? Não dói? Não tanto como antes. Eu ficava tentando procurar, me questionando por quê, se era alguma coisa, se tinha a ver com o meu pai, porque eu era filha dele, eu não sei, né? Ficava criando coisa na minha cabeça, tentando entender por que ela era assim comigo, né? E aí passei esse tempo morando com a minha tia, de 12 até os meus 18 anos. Quando eu completei perto de 18 anos, né, eu fui morar com a minha avó. Acho que tu lembra da minha avó. A Dona Graça. Falecida também. Que morava na Nossa Senhora das Graças. E era cheia da graça do Espírito. Então, minha vozinha também é falecida. Mas aí eu morei um tempo com ela e eu decidi ir morar sozinha. Eu me lembro também disso. Foi... Ai, eu fiquei com tanta raiva. Pois é. E, assim, se eu for falar da minha vida inteira, assim, até agora, o momento mais difícil pra mim foi esse momento, quando eu decidi ir morar só. Porque tudo que é novo pra gente, a gente se assusta, né? Assim, não sabia como é que ia ser. E eu já tava namorando com o Fábio. Que é o esposo dela, tá? Que é o meu esposo. E aí ele me ajudou, né? Eu digo assim, questão financeira, né? Porque não dava pra mim continuar morando com a minha avó. E aí eu fui morar só, comecei a trabalhar. Mas vamos parar um pouquinho, porque tá indo muito rápido essa história. Volta essa parte aí que tu falou da questão do pai, né? Teve ausência de pai, porque morreu com 5 meses. Isso, eu tinha 5 meses. E tu fala da tua mãe, que doía mais, hoje não dói tanto, né? Não. Tu acha que... porque eu sempre falo assim para as mulheres, para as moças, que a cura ela é todo dia. E tu acha que esse processo de cura com relação a essa ferida, tanto paterna quanto materna, hoje tá bem melhor? Tá bem melhor. Tá bem melhor porque, assim, quando eu via que me machucava muito, né, eu procurava ir buscar, assim, orientação ao Senhor, porque eu não queria sentir mágoa dela, não queria sentir raiva, e eu não sinto. Eu amo a minha mãe, apesar de não falar pra ela. Mas eu amo, e assim, a gente é muito afastada ainda, muito, muito mesmo. Ano passado, acho que a gente se viu 1 ou 2 vezes. Esse ano eu ainda não a vi pessoalmente. Mas eu tenho muito mais contato com a minha tia. Que ela fez esse papel, né? A minha tia estava morando em outro município. E ano passado, nem dá para contar quantas vezes ela foi até a minha casa. Para me ver, para ver a minha filha. Já a minha mãe é muito, assim, afastada mais mesmo. Distante. Ela é bem mais distante. E até hoje eu não sei o porquê, né? O motivo. Porque, assim, eu fico pensando, às vezes, né? Porque eu tenho um irmão e o meu irmão
não leva, assim, uma vida igual a minha, né? É totalmente o contrário. Ele vive na contramão. E se a gente for pesar, colocar assim na balança, ela é muito mais pro lado dele do que pelo meu. E antes, hoje não, mas antes eu ficava me questionando por quê? Será que eu tenho que fazer alguma coisa de errado para poder ela me amar, para poder ela, né, se achegar até a mim? Mas ela sempre foi assim, afastada. E sempre assim, eu me lembro que ela falava palavras mesmo de maldição para mim, né? Por exemplo, quando eu era mais nova, que eu morava com ela, antes de morar com a minha tia, ela tinha um bar. E aí, nesse bar, eu nunca gostei de bebida. Por um tempo, eu fiquei sem congregar. Mas eu nunca fui, assim, pro mundo, né? Beber, usar droga, nunca, graças a Deus. E, assim, essa questão de eu sair da casa dela com 12 anos foi um livramento do Senhor. Eu sei que tudo cooperou, assim, pro meu bem. Porque quando eu saí da casa dela, lá era um bar. Né? E aí eu via pessoas bebendo, cheirando drogas, fumando, fazendo tudo de errado. E eu sei que o Senhor não me queria ali. Ali não era o meu lugar, entendeu? E eu pedi a Deus, assim, na semana era muito triste pra mim. Mas eu pedi a Deus pra chegar ao final de semana, pra poder eu ir pra casa da minha prima. Da Ju. Que era assim, não tinha, todo final de semana eu tava na casa dela. Quem é que não queria ir pra casa da Juliana? Eu lembro que a gente fazia escala pra ir pra casa da Juliana. Assim, e eu tinha, né, esse privilégio de todo final de semana estar na casa dela. Eu amava. E as comidas eram maravilhosas. Meu Deus, a Ju arrasava. Ai, aquele creme de camarão. Ai, eu não como camarão, mas eu lembro que ela fez algumas outras coisas e eu comi. Não, a Juliana na cozinha. Na moda. Então, ela é maravilhosa. E assim, voltando a essa questão, né, da minha mãe. Eu creio que foi obra assim do Senhor mesmo. Porque às vezes eu fico pensando, se eu tivesse lá, se eu tivesse ficado lá, eu não sei se eu tava onde eu tô. Firme, né? Entendeu? Porque lá era só caminho um ambiente, pra perdição, né? Mesmo. Eu acredito, eu falo, aqui eu lido muito com os jovens, né? Na igreja, a nossa igreja é bem jovem. Tem várias realidades, mas durante um tempo eu e o Noé, a gente pastoreou jovens. E às vezes eles falavam certas coisas conosco, e até hoje ainda relatam, que os maiores problemas são muitas vezes ali dentro da casa deles, com o pai, com a mãe. Sim. E geralmente o maior problema é esse relacionamento, sabe? Paterno e materno. E as coisas que eles falam, realmente, assim, às vezes meio que um pai e uma mãe não fazendo certas coisas que afetam, né? A identidade, Sim. o afeto, a forma que vai reagir no futuro. E falando de afeto, eu fui uma criança, uma adolescente, uma jovem que não tive nem paterna e nem materna. Eu não tive. Mesmo morando com a minha tia ela é uma pessoa amorosa, mas ela era muito firme comigo. Eu acredito que, eu digo até pra ela, que eu sou também quem eu sou hoje por conta dela, pelos ensinamentos sim, que ela me deu. Por ela ser tão firme comigo, às vezes até rigorosa em algumas coisas, e eu agradeço a ela hoje. Entendeu? Eu agradeço porque se não fosse isso, é por isso que eu tô te falando que essa questão de eu ter saído da casa da minha mãe foi uma obra do Senhor. Entendeu?